Quantas vezes você já elogiou uma mulher e recebeu um simples "obrigada"? Se elogios comuns realmente funcionassem, qualquer cara conquistaria mulheres. Mas existe um jeito certo e um jeito errado de elogiar. E o pior, a maioria dos homens estraga tudo sem perceber. Hoje, eu vou revelar os 3 elogios proibidos que acionam um gatilho psicológico irresistível na mente feminina. Mas preste atenção. Se você errar um detalhe, pode ser o fim do jogo. Por isso, assista até o final para entender o contexto e evitar os erros fatais. Carl Jung, um dos maiores estudiosos da psique humana, explorou profundamente a forma como nos relacionamos e projetamos nossas emoções no outro. Ele demonstrou que as pessoas não se apaixonam exatamente por alguém, mas pela forma como esse alguém as faz sentir sobre si mesmas. E quando o assunto é atração, isso se torna ainda mais verdadeiro. Se você acredita que conquistar uma mulher tem a ver com impressioná-la, você já começou errado. O jogo real não é sobre como ela vê você. É sobre como você faz ela se ver quando está perto de você. Agora pense no seguinte: quantas vezes você já viu uma mulher incrível ao lado de um cara que, olhando de fora, não parece ter nada demais? Ele não é o mais bonito, nem o mais rico, nem o mais popular. Mas mesmo assim, ela está completamente atraída por ele. Por quê? A resposta está no efeito psicológico invisível que ele causa nela. Ele faz com que ela se sinta especial, intrigante, única. Ele ativa os botões certos na mente dela. A maioria dos homens, no entanto, faz exatamente o oposto. Eles tentam ganhar uma mulher com elogios óbvios e previsíveis. Dizem que ela é linda, que tem um sorriso bonito, que é incrível. Mas sabe o que acontece quando você fala algo que ela já ouviu centenas de vezes? O cérebro dela desativa o impacto emocional daquelas palavras. É como se você estivesse repetindo uma propaganda chata que ela já cansou de ouvir. Agora, quando você usa um elogio da maneira certa, algo diferente acontece. Você não está apenas dizendo palavras. Você está disparando gatilhos psicológicos poderosos que fazem ela sentir que você vê algo nela que ninguém mais vê. Isso ativa o mecanismo mais forte da mente feminina, a necessidade de reconhecimento autêntico. E aqui entra um detalhe essencial. Mulheres não reagem a elogios da mesma forma que os homens. Se alguém diz para um cara "você é forte" ou "você é inteligente", ele aceita esse elogio de forma direta. Mas uma mulher não funciona assim. Ela não quer apenas ouvir que é bonita ou interessante. Ela quer sentir que é especial. E o único jeito de fazer isso é oferecendo um elogio que ressoe com a identidade dela, e não apenas com sua aparência. Isso acontece porque o cérebro feminino processa emoções de maneira mais complexa do que o masculino. Quando um elogio toca algo profundo na identidade dela, ele aciona o sistema límbico, a parte do cérebro responsável pelas emoções e pela memória afetiva. É por isso que algumas palavras ficam presas na mente de uma mulher por dias, semanas ou até anos. Se um elogio faz ela sentir algo diferente, ela vai lembrar de você mesmo sem querer. Agora, como você faz isso na prática? Como criar um elogio que realmente impacta, sem parecer forçado ou bajulador? Bom, é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. O primeiro elogio proibido que eu vou revelar é tão poderoso que pode fazer uma mulher se sentir única apenas por estar na sua presença. E depois que ela sente isso, meu amigo, você não será mais apenas um cara qualquer na multidão. Você será aquele que marcou a mente dela de um jeito que os outros nunca conseguiram. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, dizia que as pessoas nunca desistem de buscar aprovação. E quando falamos de mulheres, essa busca não é apenas por aprovação comum, mas sim pelo reconhecimento da sua singularidade. O maior medo de uma mulher não é ser rejeitada, não é ser ignorada. O maior medo dela é ser comum. Agora pare e pense, quantos caras você acha que já disseram para ela que ela é bonita? Centenas, talvez milhares.
Se elogiar a beleza feminina fosse o segredo para conquistar uma mulher, os homens que fazem isso o tempo todo estariam nadando em opções. Mas a realidade é o oposto. Os elogios óbvios não criam impacto. Eles são descartáveis. É por isso que você vê tantas mulheres bonitas rodeadas de pretendentes, mas atraídas por poucos. Elas não querem apenas ser desejadas. Elas querem ser reconhecidas de uma forma que ninguém mais consegue fazer. E aqui entra um conceito poderoso da psicologia, o princípio da escassez, estudado por Robert Cialdini. O que é raro se torna valioso. O que é comum perde o brilho. Se qualquer cara pode dar o mesmo elogio para qualquer mulher, então esse elogio não tem valor algum. Mas quando você elogia algo nela que ninguém mais percebe, algo que é único, você ativa uma resposta psicológica completamente diferente. Você faz ela sentir que há algo especial em você, porque você foi capaz de enxergar algo especial nela. Agora, como fazer isso da maneira certa? Simples. Preste atenção nos detalhes que os outros ignoram. A forma como ela reage quando está animada. O jeito específico que ela tem de resolver um problema. A maneira como ela se expressa quando fala sobre algo que realmente ama. Esse é o ouro que a maioria dos homens não percebe, porque estão ocupados demais babando pela aparência dela. Imagine que você está conversando com uma mulher e percebe que ela tem um jeito diferente de interpretar o mundo. Ela não vê as coisas da maneira óbvia. Em vez de soltar um elogio genérico, você diz algo como: "Você tem uma forma de enxergar as coisas que eu raramente vejo nas pessoas." É como se você percebesse detalhes que os outros ignoram. O que acontece na mente dela nesse momento? Primeiro, ela sente um impacto imediato, porque esse elogio não é comum. Segundo, um questionamento começa a surgir dentro dela. O que mais ele percebe que os outros não percebem? E aí, meu amigo, você plantou a semente mais poderosa do jogo da atração, a curiosidade sobre como você a vê. E tem um detalhe ainda mais interessante. Quando você usa esse elogio corretamente, você cria uma experiência emocional. Isso acontece porque você ativa uma parte do cérebro chamada córtex pré-frontal, que processa novidade e significado. Você não está apenas elogiando, você está criando uma conexão profunda na mente dela. Mas aqui vai o aviso. Não tente fingir um elogio raro. Mulheres têm um radar extremamente sensível para detectar falsidade. Se você exagerar ou parecer artificial, você perde tudo. O segredo não é inventar algo único sobre ela, mas sim realmente enxergar aquilo que os outros não enxergam. E agora que você entendeu o poder do elogio da raridade, vamos para algo ainda mais forte. O elogio que faz uma mulher sentir que precisa te provar o valor dela. Esse é um jogo psicológico ainda mais profundo. E se você aprender a usar isso da maneira certa, você não vai mais correr atrás de mulher. Elas é que vão sentir a necessidade de te conquistar. Mas antes de seguirmos, se este vídeo está contribuindo em sua vida, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente: "Eu conheço a mente feminina." Eu te agradeço antecipadamente, você é o além da média. Existe um princípio psicológico que separa os homens que despertam desejo daqueles que são apenas mais um. As pessoas valorizam mais aquilo que não têm certeza se possuem. E isso é ainda mais forte na mente feminina. O que é garantido é ignorado. O que está em dúvida é perseguido. Agora pare e pense. A maioria dos caras entrega elogios como se estivesse dando brindes em um evento qualquer. Jogam palavras como: "Você é incrível", "Nossa, nunca conheci alguém como você", "Você é perfeita", sem qualquer estratégia, sem qualquer impacto real. Mas aqui está a verdade que poucos entendem. Quanto mais fácil um elogio vem, menos ele vale. Uma mulher bonita está acostumada a receber elogios o tempo inteiro. Desde a adolescência, ela aprendeu que um elogio não significa nada. Ele é automático, previsível, descartável. Mas quando um elogio contém um elemento de incerteza, algo diferente acontece. Em vez de simplesmente aceitar o elogio e seguir em frente, ela sente uma necessidade inconsciente de validar o próprio valor para você. Isso acontece porque a mente feminina é movida pelo que os psicólogos chamam de gatilho da validação.
Mulheres são altamente sensíveis à percepção externa. Elas precisam sentir que estão sendo valorizadas, mas não de qualquer jeito. O valor só existe quando há um mínimo de desafio, quando há algo que precisa ser conquistado. E aqui entra o elogio da inversão. Em vez de simplesmente jogar palavras bonitas para ela, você muda o jogo. Você a elogia, mas ao mesmo tempo insere um desafio sutil na frase. Em vez de dizer, você é confiante, você diz, gosto do seu jeito confiante, mas ainda quero ver como você lida quando algo não sai como esperado. Agora, o que acontece na mente dela nesse momento? Primeiro, você já se destacou de todos os outros caras que apenas bajulam sem critério. Segundo, você gerou um sentimento de desafio psicológico. Agora, ela sente uma necessidade involuntária de provar para você que realmente tem essa qualidade. Ela quer te mostrar que é mais do que você imagina. Isso acontece porque o cérebro humano odeia dissonância cognitiva, aquela sensação de que existe uma contradição entre o que ela acredita sobre si mesma e como você a vê. Se ela se considera uma mulher confiante, mas você sugeriu que talvez ela ainda precise provar isso, o cérebro dela entra em ação para corrigir essa falha e garantir que você a veja do jeito certo. E tem mais um detalhe que faz esse elogio ser ainda mais poderoso. Ele mexe com um instinto profundo na mente feminina, a necessidade de conquistar o homem que ela admira. Homens que são difíceis de impressionar se tornam automaticamente mais atraentes. Eles geram um sentimento de competição invisível. Se ela sente que precisa te provar algo, significa que no jogo psicológico da sedução, você já assumiu o controle. Agora preste atenção, esse tipo de elogio não pode ser usado de maneira arrogante. Ele precisa ser dito de um jeito natural, como se você realmente estivesse apenas observando um traço dela, sem necessidade de agradar. Se ela sentir que você está jogando ou tentando manipulá-la, o efeito se perde. O segredo aqui é o equilíbrio. Elogiar, mas deixar uma porta aberta para que ela sinta que precisa mostrar algo a mais para você. E agora que você entendeu como fazer uma mulher sentir essa necessidade psicológica de te conquistar, vamos falar do terceiro elogio proibido. Esse é o que faz uma mulher sentir que você enxerga algo nela que nenhum outro homem percebe. Quando você usa esse elogio da maneira certa, você não apenas se torna inesquecível, você se torna alguém que ela sente que precisa manter na vida dela a qualquer custo. Mas antes de continuarmos, se esse vídeo acrescentou algo em sua vida, veja o primeiro comentário fixado e apoie esse canal a continuar a trazer mais conteúdos de valor para você. Meu muito obrigado. Nietzsche dizia, torne-te quem tu és. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem realmente saber quem são. E as mulheres, principalmente as mais bonitas, carregam um fardo que poucos homens entendem. Desde cedo, elas são elogiadas pela aparência. Crescem ouvindo que são bonitas, fofas, charmosas. Mas no fundo, surge um vazio. Quem eu sou, além da minha beleza? O que me define quando ninguém está olhando? Será que alguém já me enxergou além da imagem que o mundo projeta em mim? E é exatamente nesse ponto que o elogio da essência se torna uma arma psicológica poderosa. Porque quando você usa esse elogio da maneira certa, você não apenas a faz se sentir atraída, você a faz sentir algo que poucas pessoas no mundo conseguiram despertar nela. Isso é muito diferente do elogio da raridade. No elogio da raridade, você reconhece algo único nela. No elogio da essência, você dá voz a algo que ela sempre sentiu, mas nunca conseguiu expressar. Você se torna o cara que decifra algo nela que nem ela mesma soube colocar em palavras. E sabe o que acontece quando você faz isso? Você se torna inesquecível. Porque você não está apenas oferecendo um elogio, você está dando a ela uma nova visão sobre si mesma. Agora, como fazer isso na prática? O segredo está em captar a verdade emocional por trás da forma como ela se comporta. O que a move? O que ela realmente busca? O que ela tenta esconder do mundo, mas que transborda em pequenos momentos?
Imagine que você está conversando com uma mulher que sempre tenta mostrar que é independente, forte, destemida, mas em alguns momentos você percebe algo nos olhos dela, um certo anseio por algo mais profundo, um desejo de ser cuidada, mesmo que ela nunca admita. E então, em vez de soltar um elogio genérico sobre a força dela, você diz: "Você tem esse jeito de quem sabe exatamente o que quer e de quem não precisa de ninguém. Mas eu sinto que lá no fundo tem algo mais. Como se existisse uma parte sua que poucas pessoas conhecem. E eu aposto que essa parte é ainda mais incrível do que o que você mostra para o mundo." Agora, o que acontece? Primeiro, você gera um impacto imediato, porque acabou de verbalizar algo que talvez nem ela mesma tivesse consciência plena. Segundo, você cria um desafio emocional. Você a fez sentir que existe algo nela que talvez você tenha percebido antes mesmo dela admitir para si mesma. E isso é viciante, porque agora você não é apenas um cara que a achou atraente. Você é o cara que a enxergou de uma forma que ninguém antes conseguiu. Mas atenção, esse elogio só funciona se for real. Se você não tiver sensibilidade para perceber essa camada invisível de uma mulher, é melhor nem tentar. Porque a falsidade destrói tudo. Mas quando você acerta, quando você realmente entende o que está por trás da máscara dela, você atinge um nível de conexão que a maioria dos homens jamais conseguirá alcançar. E é aí que ela começa a te ver não apenas como alguém interessante, mas como alguém que de alguma forma faz parte da jornada dela, e esse é o tipo de conexão que ela não vai querer perder. Agora que você conhece os 3 elogios proibidos, você já tem uma vantagem absurda sobre 99% dos homens. Mas aqui vai um aviso: se você usar isso do jeito errado, pode acabar fazendo mais mal do que bem. Porque elogios, quando mal utilizados, não apenas perdem o efeito, eles podem te fazer parecer fraco e desesperado. E o que separa um homem que sabe elogiar de um que parece um bajulador sem valor? A forma como ele se posiciona. O erro que muitos cometem ao descobrir essas técnicas é achar que elogiar uma mulher é uma fórmula mágica para fazer ela se apaixonar. Mas não é assim que funciona. O elogio não pode ser uma tentativa de ganhar aprovação. Não pode ser um pedido de validação. O momento em que uma mulher sente que um elogio está sendo usado como moeda de troca, o encanto se quebra. E tem outro ponto. Um elogio só funciona se houver um nível mínimo de conexão. Se você jogar essas frases para uma mulher que mal te conhece, sem que ela sinta nenhuma atração prévia por você, o efeito pode ser o oposto do que você espera. Em vez de te tornar interessante, você pode parecer apenas mais um cara tentando impressionar, sem ter realmente construído valor. E aqui entra um detalhe que poucos percebem. Os elogios mais poderosos não são os que você diz, são os que você faz ela sentir. Se a sua linguagem corporal, seu tom de voz, sua energia não estão alinhados com as palavras, elas perdem o impacto. Porque, no fundo, uma mulher não reage ao que você diz. Ela reage ao que você é. Então, a questão não é só aprender a elogiar. É aprender a ser um homem digno dos elogios que dá. Porque um elogio vindo de um cara que se posiciona com força e presença tem um efeito avassalador. Mas o mesmo elogio, vindo de um cara que parece ansioso, carente ou inseguro, soa como uma tentativa desesperada de ganhar atenção. O segredo é equilíbrio. Você elogia, mas nunca de um jeito que pareça que está tentando agradar. Você valoriza, mas sem demonstrar que precisa de algo em troca. Você entrega, mas nunca se coloca em uma posição inferior. Agora, se você chegou até aqui, dá para ver que você não é um cara comum. Você é um cara que quer entender mais, quer se desenvolver, quer estar além da média. E essa é a missão desse canal: formar um grupo de homens que sabem jogar no nível mais alto. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, já deixa o like porque isso mostra que você faz parte dessa comunidade. Comenta aqui embaixo qual desses elogios você já usou ou pretende testar. E se ainda não está inscrito, se inscreve agora porque os próximos vídeos vão levar seu jogo mental e emocional para um nível que poucos homens chegam.
Aqui, nós não seguimos o jogo, nós ditamos as regras. Seja bem-vindo à elite.